Vitória importantíssima, vamos caralho! Porra, o Atlético precisava vencer, venceu, mas que sufoco desnecessário, hein, rapaziada? Que sufoco, né? Porra, caralho, uma partida que parecia que ia ser problemática em relação ao resultado. Por que problemática? Sem um monte de jogador preciado, Alan Franco, Minda, Cassierra de última hora, conseguiu vencer e 3 pontos importantíssimos para o Atlético disparar na tabela. Uma vitória muito importante, o Atlético no momento é 9º colocado, então muito importante essa vitória. Respira, abre 4 do Vasco, que já está na zona de rebaixamento. O Atlético pode ser ultrapassado por outros times que ainda jogam neste domingo, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, não foi ainda. Beleza? Vamos falar sobre isso e vambora, caralho! Que vitória importante, porra! Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho. Passei um negócio aqui, tá até brilhando, porque minha boca tava rachada. É publi não, mas... Se puderem deixar o like, se inscrever no canal, rumo a 40 mil inscritos, conto muito com o apoio de vocês. Devo fazer vídeo do Brasil hoje ainda, mas uma vitória importantíssima do Galo, uma vitória que, assim, respira. Se você puder me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Deixa o like, ativa o sininho e vambora. O Atlético foi a campo hoje, gente, vamos trazer essas informações aqui pra você. O Galo foi a campo hoje da seguinte maneira. Everson no gol, Natanael de ala direito, Roman, Lianco, Vitor Hugo e Renan Lodge, uma linha de 5, Thomas Pérez, Vitor Hugo, Coelho, Bernat e Reinier. Ele começou com o Coelho pela direita e o Bernat pela esquerda, numa linha de 3, e com o Thomas Pérez sozinho. Caralho, Matheus, mas por que o Thomas Pérez ficou sozinho? O Barba errou. Não, ele deixava o Thomas Pérez sozinho, mas na linha de 3 da zaga, tem os dois alas, na linha de 3, sempre um subia. Geralmente o Roman. O Roman praticamente ajudava a ajustar essa marcação. Então ele desprendia da zaga e subia para pegar o cara que estava solto no meio de campo. O Atlético começou assim. O Atlético começou o primeiro tempo... o Vasco chegando, mas assim, o Vasco é um time, antes de entrar nesses aspectos do jogo, o Vasco é muito ruim, gente. Meu amigo, que time ruim, hein? Nossa, um dos grandes candidatos a cair, assim, se não contratar ninguém. Um time muito ruim, muito fraco, com falta muita qualidade. Thiago Mendes ali, Futebol Clube, não tinha muito o que fazer. E aí o primeiro tempo começou meio truncado, os dois times meio preguiçosos, jogo muito fraco tecnicamente, jogo bem ruim. Mas o Atlético depois começou a gostar de estar com a bola. Começou a ter mais a bola, começou a trabalhar, aí tem uma chance do Reinier que ele gira e quase faz um golaço, mas o Atlético errou muita tomada de decisão e a gente vai falar. Aqui, no ataque, muito contra-ataque, muita tomada de decisão, o Coelho não fez uma boa partida, acho que errou muita coisa, o Bernat também não fez uma grande partida, mas participou bem. Aí o lateral que o Renan Lodge bate, o Reinier domina e bate cruzado e a bola é lá no ângulo e o Léo Jardim fez uma boa defesa. E nesse mesmo cruzamento, um cruzamento e a cabeçada e o Vitor Hugo abre o placar. O Atlético já tinha chegado bem nas bolas paradas um pouco antes, porque o Atlético bem treinado, o Vitor Hugo é um cara muito bem ofensivamente. O Atlético foi bem com os 3 zagueiros hoje, tá? Foi bem os 3 zagueiros ofensivo e defensivamente. Nas bolas paradas do Atlético estavam perigosas, levando perigo. E depois teve uma outra chance do Reinier que ele bate, o Léo Jardim faz uma defesa. Essas foram as 3 grandes chances do primeiro tempo. E no final do primeiro tempo o Atlético teve muito mais qualidade, não sofria no primeiro tempo, conseguiu segurar o Vasco. E no final o Vasco veio para tentar uma pressão, chegou com uma chance mais perigosa, mas nada demais. O Everson fez uma boa defesa e aí veio pro segundo tempo. Só que no segundo tempo, o Atlético normalmente ia baixar essas linhas, porque o Vasco precisava do resultado, precisava sair desesperadamente, e errando muito, erra muito passe, só finalização de fora da área. O Vasco tinha mais a bola, só que o Atlético não conseguia ficar com a bola e controlar o jogo, e ditar o ritmo, e acelerar, e travar, não conseguia ficar com essa bola. E os contra-ataques do Atlético foram muito ruins, tá? Tem uma tomada de decisão, o Reinier ele dá a bola pro Thomas Pérez, eu acho que ele podia ter dado no Coelho, ele dá no Thomas Pérez, o Thomas Pérez bate na mão do goleiro, muito fraco, né? Não é um cara que finaliza jogadas, até esperado. Tem o outro contra-ataque com o Cissé também, que não finaliza. O problema é que o Atlético não finalizava e tomava o contra-ataque. E aí o Barba fez algumas alterações para dar mais ritmo, né? Ele tirou o Bernat, que estava claramente mais cansado, botou, e eu achei que precisava povoar mais esse meio de campo, fazer um quadrado igual ele joga, não um 3-1, né? Fazer um 2-2. Tirou o Vitor Hugo e tirou o Bernat, botou o Cissé e o Alexander. E fez tipo era quase um losango assim, né? Com o Coelho de um lado ali e junto com o Reinier.
e o Atlético conseguia segurar o ímpeto do Vasco, e mais no final da partida tem umas faltas perigosas, e o Vasco chega muito com chute de fora da área, falta, e aí tem um lance do Adson, um chutaço de fora da área, e o goleiro defende, e é pra mim a grande chance da partida, que é o tal do Bruno Lopes, a bola sobra pra ele, e o Everson faz uma boa defesa. O Vasco não conseguiu criar tanto também. Eu acho que o Atlético podia ter matado o jogo. O Atlético tinha que ter matado o jogo e sofreu um sufoco desnecessário. Acho que tem um pouco de culpa no Barra, mas eu acho que tem outros fatores que pesam, como o cansaço. Tava claramente os caras cansados, mas uma coisa que me irrita. Os caras tocam muito a bola pra trás, gente. Nossa, a bola aqui pra aqui, ao invés de dar a bola aqui e tocar e passar, se apresentar, progredir, não, dá a bola pra trás. E fica nesse vício de voltar a bola. E aí é um problemaço, pô. E aí você chama mais o Vasco desesperado e fica chamando. E aí começou a passar um sufoco que não precisava. A gente tem que falar do senhor Coelho, cara. O que o senhor Coelho toma de decisão errada é brincadeira. Pô, tem um bom físico, boa, se entrega, faz a recuperação aí, a parte tática legal, mas erra muita tomada de decisão. Pelo amor de Deus, como erra a tomada de decisão. E o zagueiro Cuesta, horrível do Vasco hoje, muito mal. O Reinier deu uns 2 presentes pro Reinier. O Reinier aproveitou pra roubar a bola, mas também o Reinier limitado, né, gente? Assim, fez até uma boa partida, mas é meio... Não é centroavante. Achei até que ele ia entrar de Calvin Soares, depois ele botou Calvin Soares e o Pacini, o Renan Lodge cansou. O Pacini entrou bem por ali também, mas eu queria destacar os 3 da zaga. Acho que Lianco, Roman fez uma boa partida e o Vitor Hugo fizeram uma boa partida. O Nathanael fez uma boa partida defensivamente, ofensivamente erra muita tomada de decisão, O Renan Lodge fez um jogo equilibrado, mais um bom jogo dele. O Pérez eu gostei. O Vitor Hugo, não gosto dele de segundo volante, mas foi um pouco sacrificado, mas fez uma partida ok. Coelho, agora o Nathanael ofensivamente, o Coelho ofensivamente é brincadeira. Hoje parece também que o campo muito ruim, né? O Bernard não conseguindo ficar com a bola, não conseguindo fazer o jogo funcionar, o jogo fluir, enfim. Mas era uma partida que, mais do que jogar bem e falar de apresentação, hoje era vencer. O Atlético fez 9 pontos fora de casa com essa vitória de hoje, uma vitória importantíssima, ganhou de Vasco, de Cruzeiro e Chapecó. Ótimo, vitória importante, pontos importantes, necessários, e deu uma respirada. Tá indo no lugar, olhando pra cima. Próximo jogo é em casa contra o Bahia na volta, mas vai conseguir contratar, vai conseguir modificar e melhorar esse elenco. E vai ter um tempo pra trabalhar, pra recuperar jogador e trabalhar. Segundo semestre, o Atlético cumpre esse papel de estar vivo no Brasileiro, uma vitória importante, uma vitória contra o concorrente direto, fora de casa. Então, vai ter esse jogo contra o Vasco lá no Mineirão, que pode ajudar muito o Atlético ainda também. Então, hoje o importante era vencer, era somar 3 pontos, e a gente tem que olhar para esse lado, a gente tem que olhar para esse momento. E o Galo conseguiu fazer 3 pontos na bola aérea. Sofreu, o Barba chamou, mas a gente tinha muitos desfalques, e ainda assim fizemos 3 pontos importantíssimos, tá? Sem o Cassierra hoje, que foi inesperado, com dor muscular, sem o Maicon, então praticamente o Atlético todo reserva, né? Titular é Everson, Nathanael, Lodge, Vitor Hugo e Bernard, que aí pode ser que o Coelho seria ou não, enfim. Uma vitória, um time muito mesclado e uma vitória importantíssima. Eu acho que eu teria colocado o Izep no lugar do Coelho, que o Coelho estava muito mal e muito cansado, mas o importante hoje era vencer, deu mais respiro pro Barba, deu mais respaldo pro Atlético. O Atlético termina em 9º, colocado no Brasileirão por enquanto antes da parada, classificado na Copa do Brasil, classificado na Sul-Americana, o que era importante, se mantendo vivo, e abre 4 da zona de rebaixamento, e se Deus quiser vai abrir mais e mais. Fechado? É isso. Vitória importantíssima, caralho. Ele bica, Clube Atlético Mineiro. Não precisava passar esse sufoco, né? Não precisava. O time do Vasco é muito ruim, mas o time do Galo precisa melhorar muito também. Tá bom, gente? É isso. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis. É o Galo, caralho.